Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Missa do 17º domingo do tempo comum. Rádio Luz FM 102,1 transmite esta Eucaristia e redes sociais. Na Eucaristia, descobrimos o rosto amoroso de Deus, nosso Pai, sempre inclinado a nos acolher e socorrer. Ele nos reúne como filhos e filhas para a oração, a escuta da palavra e a partilha do pão. Celebremos o mistério pascal de Jesus, que nos alcançou a ressurreição e é o Mestre que nos ensina a rezar com confiança e perseverança. A você que está em casa, está no ar a Santa Missa em seu lar. Hoje também quero colocar a passagem do meu aniversário natalício, que foi na sexta-feira, e colocar também todas as intenções e orações feitas por nossos seguidores. Jubilosos, cantemos o canto de entrada. Uma igreja renovada, como santo reunido, famílias restauradas, pelo poder do teu Espírito. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Saudações fraternas de paz e bem, hoje nesse 17º domingo do tempo comum. A você que nos assiste, que nos escuta, sintam-se acolhidos pelo amor e pela misericórdia do Pai. Vamos celebrar essa Santa Missa por todas as intenções. Fátima Rodrigues, que nos escuta, que nos assiste, e hoje, de modo especial, pela passagem do meu aniversário natalício. Que belo presente também eu ganhei, mas eu estou bem, né? Fui atropelado por uma moto, mas foram ferimentos superficiais. Mas estou bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus nos reúne no seu amor, na sua bondade e na sua misericórdia. Para chegarmos ao encontro do Pai, vamos reconhecer que somos pecadores e busquemos o perdão de Deus cantando.
absolvição de todos os nossos pecados. Amém. Com alegria, cantemos o hino de louvor. Nosso técnico está apressado, por isso que está Maria de primeira viagem. Hino de louvor. Tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis sentado à direita do Pai, tende piedade de nós. Oremos. Coloquemos no altar de Deus as nossas intenções nesta oração da coleta. Ó Deus, sois o amparo dos que em vos esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo.
redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra, Deus nos fala, escutemos atentamente as leituras deste domingo. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu, e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até a mim. Partindo dali, os hebreus dirigiram-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Então, aproximando-se, disse a Abraão: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso irias exterminá-los? Não pouparias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti, agia assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, o juiz de toda a terra não fará justiça? Não faria justiça? O Senhor respondeu: se eu encontrasse em Sodoma 50 justos, pouparia por causa deles a cidade inteira. Abraão prosseguiu dizendo: estou sendo atrevido em falar a meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Se dos 50 justos faltassem 5, destruirias por causa dos 5 a cidade inteira? O Senhor respondeu: não destruiria. Se achasse ali 45 justos, insistiu ainda Abraão e disse: e se houvesse 40? Ele respondeu: por causa dos 40 não os faria. Abraão tornou a insistir: não se irrite, o meu senhor, se ainda falo. E se houvesse apenas 30 justos? Ele respondeu: também não faria. Se encontrasse 30, tornou Abraão a insistir: já que me atrevi a falar a meu senhor, e se houver 20 justos? Ele respondeu: não a iria destruir por causa dos 20. Abraão disse: que o meu senhor não se irrite, se eu falar só mais uma vez. E se houvesse apenas 10? Ele respondeu: por causa dos 10, não a destruiria. Palavras do Senhor, graças a Deus. Meditando a palavra de Deus, ouçamos o salmo de resposta. Me escutastes, ó Senhor, naquele dia que gritei. Vós me escutastes, ó Senhor, ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Naquele dia que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes.
Esqueço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Naquele dia que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, com Cristo fostes sepultados no batismo, com ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão, até que Deus os trouxe para a vida junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Existiu contra nós uma conta a ser paga, mas ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e eliminou pregando-a na cruz. Palavra do Senhor, graças a Deus.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dai-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder já de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dar-los porque é seu amigo, levanta-se ao menos por causa da impertinência dele, lhe dará quando for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e receberei, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra. E para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós, que é meu pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus filhos caríssimos, as leituras desta liturgia, deste 17º domingo do tempo comum, nos falam sobre o poder da oração em nossa vida. Costumamos a dizer que rezar é falar com Deus. E muitas vezes, diante dos obstáculos da vida, diante das nossas limitações, nos deparamos com situações que nos levam a uma reflexão, que nos levam a uma busca incansante da vivência, do discernimento e da oração cotidiana. Sabemos que levamos uma vida muito crucial, muitos obstáculos, muitas turbulências, mas uma só coisa necessária é conversar com Deus. Ele é a existência da nossa vida, Ele é o ar que respiramos. Aí a gente às vezes também depara com situações. Meu Deus do céu, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Quanto mais eu rezo, só problemas acontecem. Mas surge para nós, meus filhos, uma pergunta. Será se eu estou orando, rezando, com fé? Será se eu estou chegando a Deus? Para minhas orações chegarem até Deus, tem que sair uma oração do coração. Não uma oração só de boca. Estou sendo até hipócrita.
oração de boca. Né? Então, para que a nossa oração seja levada até Deus, tem que ser uma oração de dentro, de fé. E a primeira leitura, que foi retirada do livro de Gênesis, nos transmite para nós uma tradição sobre o patriarca Abraão. Ele tinha uma relação muito íntima com Deus. A oração para ele não era apenas uma petição, mas também uma forma de interceder pelos outros junto a Deus. Então, assim, essa narrativa retrata quanto na tradição judaica, olha aí, tradição antiga, tradições remotas, tradição judaica, as pessoas que se deixavam conduzir por Deus, deixavam ser levados por Deus, tinham uma prática de oração. E esta oração de Abraão nos desafia e nos questiona sobre até que ponto nós oramos para a nossa salvação. É importante que em nossas orações não rezemos só por nós, rezemos por todos, não rezemos só por si, rezemos por nós, por nós todos. A segunda leitura, continuando a carta aos Colossenses, faz uma reflexão acerca das consequências de abraçar o batismo. Quando nós recebemos o batismo, nós morremos para o pecado, porque o batismo nos lava, nos purifica, nos transforma, nos dá vida nova. Então a gente morre para o pecado e recebemos uma vida nova em Cristo. Então, ao receber esta nova vida, nós temos a força de viver em Cristo. Deus, na sua infinita misericórdia, concede-nos a dignidade de sermos filhas e filhas de Deus adotivos. Então, meus caros, o Senhor Deus nos criou para a liberdade. O Senhor Deus nos criou para a vivência em comunhão uns com os outros e não para vivermos sob o peso dos nossos pecados. Isso é, criou-nos para uma vida de santidade. Sede santos, como vosso Pai é santo, porque nós sabemos que santo só é Deus, mas Ele nos criou para vivermos uma vida de santidade. Quando se fala uma vida de santidade, não é o santinho de auréola, não, mas é uma vida o quê? Vivida sendo misericordiosos com os nossos irmãos, fazendo a caridade, fazendo o bem, amando o teu semelhante. É isso que Deus quer de nós. A santidade que dele recebemos é para isso. E o Evangelho, e o texto da primeira leitura é uma sequência proclamada no domingo anterior, onde narra os eventos ocorridos depois da visita dos 3 estrangeiros à casa de Abraão e Sara. E o episódio de hoje, na primeira leitura, que nós acabamos de ouvir, bateria fraca, nos mostra o quê? O sentido da antiga cidade de Sodoma, que parece ter existido às margens do Mar Morto, essa cidade, azul. Segundo as antigas narrativas, essa cidade foi destruída, o que deixou na memória do seu povo um ensinamento. Seu destino foi aquele que ali viveram e não era de acordo com a proposta, digamos, com a proposta de Deus. bateria fraca, Estamos com problemas técnicos, aguardando. O técnico está muito perturbado. Calma, olha.
Então, é preciso, revendo essa questão da cidade de Sodoma, que ela existia, né? Então, as condutas daquelas pessoas que ali viveram não eram de acordo com os propósitos de Deus. Então, essa foi a explicação que os povos antigos encontraram para justificar sua destruição. E tal história, narrada de geração em geração, serviu de base para que se acrescentasse um ensinamento novo para o povo de Israel. Então, meus irmãos, a oração dos fiéis pode mudar muito o curso dos acontecimentos. Tá? O texto marca a transição da mentalidade de um Deus que castiga e destrói para um Deus misericordioso que ouve as súplicas daqueles que pedem coisas boas, motivados pela fé. Então, o diálogo entre Deus e Abraão é uma catequese sobre o pecador e o justo, né? Na qual os autores aqui, os autores bíblicos, estabelecem uma relação entre o santuário de Mambré e histórias sagradas antigas sobre a destruição de Sodoma e de outras cidades vizinhas. Então, a grande pergunta que o texto faz é se o justo merece o mesmo destino do pecador, como diz aquele ditado. Então quer dizer que o justo merece pagar pelo pecador? Então será que um pequeno grupo de justos vale mais que a multidão de pecadores? Na mentalidade da época, todos os membros de uma comunidade deveriam ser solidários no bem, pois o mal poderia fazer que todos sofressem castigos. Então o erro, o mal praticado por um, teria como consequência a todos. Assim, a catequese do texto nos busca refletir sobre a intercessão dos justos para mudar o curso da história. E o texto retrata uma mentalidade ainda muito distante da retribuição individual da prática do bem ou do mal. Então, esse diálogo entre Abraão e Deus é descrito como um encontro face a face, no qual Abraão se põe em atitude de humildade diante do Senhor Deus. Ele acredita na benevolência divina, num Deus capaz de ouvir súplicas sinceras que brotam do coração. Uma oração nasce na confiança em existir por diversas vezes. Então, é um diálogo bem familiar, confiante, até mesmo ousado, né? Que Abraão foi insistente, ele foi ousado. Ele acredita que Deus veio ao encontro do ser humano e estabelece conosco uma relação de comunhão, de amor, sem temor. E a segunda leitura, essa semana consecutiva, nos proporciona uma reflexão sobre a comunidade dos Colossenses, né? sobre o batismo. E neste texto proposto para hoje, o autor da carta menciona o problema dos falsos doutores que estavam influenciando influenciando um confronto, né? E o apóstolo Paulo exorta os cristãos a colocar Jesus, a colocar Jesus Cristo no seu devido lugar. Na fé, Cristo é a cabeça da igreja, né? Então, é pelo batismo que nós vivemos, é pelo batismo que nós somos libertos, né? Então, o texto de hoje nos apresenta exigências para vivenciar o batismo, tá? O Evangelho nos relata da última subida de Jesus a Jerusalém, é enriquecido com um novo episódio no qual os discípulos pedem a Jesus que nos ensine a orar. O que Jesus põe no início da oração do Pai Nosso se enquadra perfeitamente no contexto dos episódios precedentes, com a multiplicação dos pães, quando Jesus invoca o Pai, dando-lhe graças, dando um exemplo de amor, né, que se resumiu na parábola do bom samaritano.
a escuta da palavra na visita à casa de Marta e de Maria. Então, todas essas ações no seu conjunto teológico são atitudes características de quem se insere no caminho do discipulado, culminando com a oração, que deve brotar naturalmente do coração de cada um que busca intimidade com Deus. Então, a oração do Pai Nosso, hoje, no relato do evangelista Lucas, é mais breve. Também é precisa de um contexto no qual Jesus ensina como mestre. E o evangelista apresenta sempre em oração. E agora, os discípulos, olhando para essa prática constante da vida de Jesus, pedem-lhe que nos ensine a rezar do mesmo modo. Não é por acaso que o evangelista inseriu neste episódio, no momento da subida de Jesus a Jerusalém. A função dessa passagem consiste em destacar que, diante de uma situação concreta, que o mestre ensina um dos comportamentos mais essenciais para aqueles que o seguem. Então, o mais importante, meus filhos, é perceber que Jesus não está oferecendo uma fórmula fixa, mas um modo de orar. Tá? E o que pode explicar o motivo das primeiras comunidades terem diversas tradições litúrgicas, o evangelista quer recordar que Jesus nos ensinou a nos dirigirmos a Deus como Ele mesmo fazia, como filhos e filhas. Né? Chamar Deus de Pai supõe uma atitude filial com o Senhor em relação aos demais irmãos e irmãs que querem reconhecer a fraternidade, que querem reconhecer o amor, que querem reconhecer o diálogo. Né? Um pai que é pai, ele não abandona seu filho. Um pai que é pai, quando o filho chega, pai, eu estou com sede, ele não vai dar fel para o filho beber. Pai, eu estou com fome, não vai dar um escorpião para ele comer. Então, um pai que é pai, aquele que está disposto a ser misericordioso. Então, assim é o pai que está no céu. Diante da nossa mísera fraqueza, diante da nossa miséria, nós nos reconhecemos sermos pecadores e chegar ao Pai e dizer: Pai, eu pequei, perdoe-me. Deus, sendo um Pai misericordioso, um Pai amoroso, está disposto a nos perdoar, está disposto a nos conduzir sempre ao caminho do bem. E é esta a mensagem do Senhor Jesus, que nós possamos a cada dia ser testemunhos e testemunhas do amor, da bondade e da misericórdia do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, confiantes que o Senhor inspira a nossa oração para lhe pedir o que convém, apresentemos a Ele as nossas necessidades, dizendo: Ouvi, Senhor, a nossa prece. Fazei, ó Pai, que a Igreja e todos os seus servidores tenham na oração contínua e sincero alicerce para a sua ação do mundo, nós vos clamamos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Dai aos governantes a vontade e a capacidade de edificar cidades, que amem a justiça, valorizem seus habitantes, e seja espaço de convivência pacífica, nós vos clamamos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Socorrei os aflitos, os necessitados de oração e consolo, iluminar os que perderam a fé em vosso Filho e os sem da filiação divina, nós os clamamos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Escutai os apelos dos avós e dos idosos, neste dia também a ele dedicado, hoje é o dia dos avós, dedicado aos avós, a igreja leva também Santana e São Joaquim, dedicados a encontrar em vós o consolo e a esperança dos familiares, amor e acolhida, nós vos clamamos. Senhor, ouvi, Senhor, a nossa prece. Pedimos isso a vós, que sempre e em toda parte agis em comunhão com o Pai e o Filho pelos séculos dos séculos. Amém. A oração eucarística, como ação de graças, súplica e intercessão universal, possui múltiplos aspectos da oração perfeita de Cristo na cruz. Colocamos no altar do Senhor pão e vinho, frutos do suor e do trabalho,
ofertando a nossa vida, tudo que somos e tudo que temos, cantando. Sejamos, Senhor, acolhidos por vós, a fim que este nosso sacrifício nos agrade, Senhor, nosso Pai. Lavai-nos, Senhor, das minhas faltas, e purificai-nos de todos os meus pecados. Ora, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos da vossa bondade e trazemos a este altar. Fazei que estes sagrados mistérios, pela força da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam à eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação.
Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro que existis antes de todo o tempo, e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível, mas porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizeste todas as coisas para cobrir de bênção as vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz. Alegrai-vos, ó Pai, com a vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos, que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com eles também nós, e por nossa voz, tudo o que criaste, celebramos o vosso nome, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Nós a proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor. Com que fizeste todas as coisas, criastes o homem e a mulher à vossa imagem, e desconfiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. E quando pela desobediência perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorristes com bondade, para que ao procurar-vos os pudessem encontrar. Socorrei com bondade os que vos buscam. E ainda mais, ofereceste muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, e os instruíste pelos profetas na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que chegada a plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Por amor nos enviastes vosso Filho, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte, ressuscitador dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Jesus Cristo deu-nos a vida por sua morte. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo, com primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito. Por isso, nós vos pedimos que este mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Santificai nossa oferenda pelo Espírito. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-nos até o fim. Enquanto ceavam, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos, proclamamos a sua ressurreição e a ascensão à vossa direita, e esperamos a sua vinda gloriosa. Nós vos oferecemos o seu corpo e o seu sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade o sacrifício que vos destes à vossa igreja, e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para louvor da vossa glória. Fazei de nós o sacrifício de louvor. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício. O vosso servo, o Papa Francisco, o meu bispo Lucas, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno deste altar vos oferecem esse sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo e de todos os mortos, Padre Francisco Nelson, Dom Raimundo Simplício, meus pais, dos quais só vós conhecestes a fé. A todos saciai com vossa glória. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos, hoje Santana e São Joaquim, avós de Jesus, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde com todas as criaturas, libertos da corrupção do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos, por eles dai ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, hoje, a exemplo dos discípulos de Jesus, e a exemplo de Jesus, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória, e para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco, em casa, na sua família. O amor de Cristo nos uniu.
Somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. A você que está em casa, faça a sua comunhão espiritual, participando deste momento tão sublime que é a comunhão. Cantemos. Eu sei, o seu Espírito está agindo, passo a passo sei que encontrarei sua vontade em minha vida. Rompe dentro em mim um amor inovador. Sinto gosto em tua palavra, amor à hóstia consagrada. Eu quero te louvar com todo o meu ser, com toda a minha alma, mesmo sem entender. Preciso te seguir, seu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu ser, sua vontade tem que acontecer. Eu quero te louvar com todo o meu ser, com toda a minha alma, mesmo sem entender. Preciso te seguir, seu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu ser, sua vontade tem que acontecer. Eu sei, eu não pertenço a este mundo. Tenho fome e sede do Senhor, alimento que vem do lugar que eu sou. Treme o meu ser e teme o meu viver. Eu sei tu és o meu Senhor, da minha vida és o Salvador. Eu quero te louvar com todo o meu ser, com toda a minha alma, mesmo sem entender. Preciso te seguir, seu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu ser, sua vontade tem que acontecer. Eu quero
te louvar com todo o meu ser. Oremos. Recebemos, ó Deus, este sacramento, memorial permanente da paixão do vosso Filho, fazei que o dom da vossa inefável caridade possa servir a nossa saudação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, que nos assistiu, que nos assiste, nos escuta através das ondas da rádio 102,1, Rádio Luz FM, ao nosso agradecimento. Agradeço agora, em especial a pessoa do Dr. Arthur, que nos cede gentilmente este momento, né, os transmissores da rádio para a transmissão da Santa Missa. E também o Dr. Arthur, que nos ajuda muito. Então, que Deus abençoe sempre, que o Espírito Santo possa te conduzir sempre mais no caminho do bem. E a você que está em casa, meu irmão, minha irmã, que nos assiste também, muita paz, muita bênção em seu coração. Quero também agradecer a cada um que me felicitou pela passagem do meu aniversário, né? Foram tantas mensagens via WhatsApp, via Facebook. Então agradeço de coração a cada um que tirou um pouquinho do seu tempo para desejar-me felicitações de um feliz aniversário. Que Deus abençoe e recompense sempre. Próximo domingo, às 9 da manhã, Santa Missa em seu lar, transmissão via rádio e redes sociais. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Obrigado, Marcos, pela ajuda. Que Deus também possa recompensá-lo. Pela intercessão da Virgem Maria, Senhora Rainha de Fátima, Santana e São Joaquim, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos vocês, um bom domingo, um bom início de semana. Ide em paz, fiquemos em paz, e que o Senhor seja sempre a nossa força, graças a Deus.